Bem-vindo ao Light Stories. Eu sou Aníbal e compartilho as experiências de quase morte de pessoas que faleceram por um breve período e vivenciaram algo que transformou suas vidas para sempre. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, considere deixar seu like, inscreva-se e ativar o sino de notificações para se manter atualizado sobre novos relatos. É totalmente gratuito e contribui para o crescimento do canal. Espero que a história de hoje lhe traga paz, amor e sabedoria. Hoje, vamos conhecer um impressionante relato de experiência de quase morte vivido por um homem que até então se considerava um ateu convicto. Baseado em seu livro contando o seu testemunho completo, Minha Descida à Morte, de Howard Storm. Em uma viagem com estudantes à França, em junho de 1985, ele foi subitamente acometido por uma dor abdominal insuportável que o levou às portas da morte. Durante esse momento crítico, ele se viu fora do próprio corpo, entrando em um cenário de escuridão, tormento e desespero. No entanto, em meio ao sofrimento, um clamor sincero por ajuda desencadeou uma reviravolta surpreendente. Ele foi envolvido por uma luz indescritivelmente bela e amorosa que transformou não apenas sua percepção espiritual, mas também todo o rumo de sua vida. Essa jornada intensa e profundamente comovente trouxe revelações sobre sua própria história, suas escolhas e a presença inegável de um amor divino que mudou para sempre sua maneira de existir no mundo. Era 1º de junho de 1985 e eu estava na França. Eu estava liderando um grupo de estudantes em uma excursão artística. Minha esposa estava comigo e era o último dia da nossa viagem. No meio de uma frase, caí no chão gritando de dor intensa no estômago. Uma ambulância veio e fui levado às pressas para o hospital. O médico me disse que eu tinha um buraco no duodeno. Com o tempo, a dor só piorava. Uma enfermeira entrou no quarto e disse a mim e a minha esposa que eu precisaria passar por uma cirurgia. Naquele momento, depois de tanto sofrimento, eu estava pronto para morrer. Ao longo do dia, eu já sentia que ia morrer, mas continuava resistindo com todas as minhas forças, tentando me manter vivo. O problema é que eu era ateu. Na adolescência, fui criado numa igreja protestante liberal, mas perdi a fé na faculdade e me tornei um ateu científico. Agora, diante da morte, tudo o que eu sentia era desespero, tristeza e uma imensa sensação de vazio. Falei disso com minha esposa, que não era ateia e ainda tinha alguma fé. Ela chorava. Fechei os olhos e apaguei. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente me vi em pé ao lado do meu corpo. Abri os olhos e havia um corpo na cama. Eu não conseguia entender como era possível estar fora do meu corpo e ao mesmo tempo olhando para ele. Estava extremamente agitado e desesperado. Gritava com minha esposa, tentando chamar sua atenção. Mas ela não me via nem me ouvia. Não reagia de forma alguma. Me virei para meu companheiro de quarto, mas foi a mesma coisa. Ele também não me notava. Fiquei cada vez mais irritado e agitado. Foi nesse momento que ouvi vozes me chamando pelo nome do lado de fora do quarto. Fiquei com medo, mas as vozes pareciam amigáveis. Fui até a porta do quarto e vi figuras se movendo em meio a uma névoa. Pedi que se aproximassem, mas elas não chegaram perto o suficiente para que eu as visse claramente. Só conseguia distinguir os contornos e formas gerais. Se eu estava morto naquele momento, não sei. Essas entidades continuavam pedindo que eu fosse com elas. Mesmo fazendo várias perguntas, todas eram evitadas com respostas vagas e genéricas. Insistiam para que eu os seguisse, e com muita relutância fui. Continuei fazendo perguntas, como: para onde estamos indo? A resposta era sempre: você verá quando chegarmos. Perguntei quem eram, e eles disseram apenas que tinham vindo me buscar. Então segui com eles por uma jornada que parecia durar quilômetros e mais quilômetros. Não havia paisagem nem construções, só uma névoa que ficava cada vez mais densa e escura. Mesmo sem saber para onde íamos, eles davam a entender que cuidariam de mim, que tinham algo para mim. E eu queria aquilo mesmo sem saber o que era. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais cruéis à medida que a escuridão aumentava. Começaram a zombar de mim.
Alguns diziam: "Ei, cuidado, não assusta ele agora", ou "Silêncio, ainda é cedo para isso". E piorou. Começaram a fazer piadas vulgares sobre mim. A princípio pareciam ser uns 12, depois achei que fossem 40 ou 50, e mais tarde, centenas. Foi aí que eu disse que não iria mais adiante. Era só um blefe, porque eu não sabia onde estava, nem como voltar. Não conseguia entender como ainda podia estar no hospital depois de ter andado tanto. Eles reagiram me empurrando e me agredindo. No começo, tentei revidar, bati, chutei, mas não causava nenhum dano. Eles apenas riam. Então começaram a arrancar pequenos pedaços de mim com unhas e dentes. Senti uma dor física real, e isso durou muito tempo. Eu lutava, tentando me defender, mas estava cercado, mãos e dentes por toda parte. Quanto mais eu gritava, mais eles gostavam. O barulho era horrível, gargalhadas altas e tormentos constantes. Começaram a me insultar e a me violar de maneiras terríveis demais para serem descritas. O que diziam era mais obsceno do que qualquer coisa que eu já tivesse ouvido. Chegou um ponto em que não tinha mais forças para lutar. Caí no chão. Eles pareciam perder o interesse, mas ainda passavam por mim e me chutavam. Enquanto eu estava ali, tive a experiência mais estranha. Uma voz surgiu de dentro do meu peito e falou à minha mente: "Ore a Deus". Comecei a discutir com essa voz. Disse que não acreditava em Deus, então como poderia orar? A voz repetiu: "Ore a Deus". Pensei: mas eu não sei como se ora, nem sei o que é rezar de verdade. Pela terceira vez, a voz disse: "Ore a Deus", e achei melhor tentar. Comecei a pensar em coisas como: "O Senhor é meu pastor", ou "Que Deus abençoe a América". Coisas simples que soavam sagradas. Logo os pensamentos viraram murmúrios, e à medida que eu murmurava, as criaturas começaram a gritar, dizendo que não existia Deus, que eu era o pior dos piores. Diziam que ninguém me ouvia, então por que eu continuava? Como a reação deles era tão agressiva, comecei a falar mais alto. "Deus me ama. Saiam daqui. Em nome de Deus, me deixem em paz". Eles continuavam gritando, mas agora recuavam para a escuridão. Chegou um momento em que eu gritava qualquer coisa religiosa que me viesse à mente. E de repente, estava completamente sozinho na escuridão. Eles haviam recuado como se minhas palavras fossem água fervente. Eu dizia trechos do Salmo 23, como "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum". E o Pai Nosso. Mas eu não acreditava realmente. Apenas via que isso surtia efeito contra aquelas criaturas. Não era fé de verdade, era desespero. Fiquei sozinho ali por um tempo que não sei mensurar. Afundei numa desesperança mais profunda do que jamais imaginara. Estava no escuro, sem nada. As criaturas estavam em algum lugar lá fora, e eu nem conseguia me mover. Cheguei ao ponto de desejar deixar de existir. Foi nesse momento de total desespero que uma música da minha infância veio à mente. Uma canção que eu ouvia na escola dominical. Jesus me ama, eu sei. E eu desejei que aquilo fosse verdade, mais do que desejei qualquer outra coisa na vida. Com tudo o que tinha dentro de mim, gritei: "Por favor, Jesus, me salve". E eu dizia com sinceridade, sem dúvida, com todo o meu ser. Assim que fiz isso, uma pequena estrela brilhou na escuridão. Cresceu rapidamente, mais e mais brilhante, até se tornar uma luz indescritível que me envolveu. Quando fui levantado por essa luz, olhei para mim mesmo e vi que os cortes, feridas e rasgos iam desaparecendo. Fui me tornando inteiro, curado. Aquela luz era de uma beleza inexplicável, e eu sabia que era boa. Num minuto eu era ateu, e no minuto seguinte, tudo em mim queria Jesus. Perdi todo o orgulho, egoísmo, autossuficiência e confiança na minha própria inteligência. Tudo aquilo que eu adorava, que havia colocado como meu Deus, havia me falhado. E o que gritei foi por uma esperança que tinha sido plantada em mim quando criança, muitos anos antes. Eu sabia que aquela luz me conhecia melhor do que qualquer pessoa.
Sabia que me amava de um jeito que eu nunca tinha experimentado. E comecei a chorar. Chorei de verdade, pela primeira vez na vida adulta. Antes disso, acho que só havia chorado 2 ou 3 vezes. Achava que chorar era sinal de fraqueza. Agora vejo que chorar é importante, e me permito chorar quando é preciso. Essa luz, que hoje chamo de anjo da luz, estava cercada de outras luzes, que eram anjos indo e vindo. Anjo significa mensageiro de Deus, e era exatamente isso. Ele me segurava enquanto subíamos para fora daquela escuridão, viajando pelo espaço. Ao longe, vi o que parecia um céu cheio de estrelas, mas, conforme nos aproximávamos, percebi que todas estavam em movimento, indo e vindo de um centro. Esses anjos eram pacientes, bons mestres, e me faziam sentir amado e aceito o tempo todo. Mas tinham lições difíceis para me ensinar. Uma das primeiras coisas foi mostrar detalhes da minha vida. Eu disse que não queria, pois me envergonhava. Eu tinha passado a vida blasfemando e negando a verdade, e ali estava, sendo confrontado por ela. Sentia o peso de ter zombado das pessoas, de ter sido um professor que afastava os outros de Deus. Neguei a verdade, e não conseguia suportar a dor de perceber o dano que causei com meu cinismo e ego inflado. Vimos minha vida projetada em ordem cronológica, do começo ao fim. Algumas partes passavam rápido, outras devagar. Algumas víamos várias vezes, de ângulos diferentes. O foco era sempre nas pessoas, não nos cenários. Víamos momentos ruins em detalhes, e as partes em que eu buscava a aprovação dos outros não despertavam o interesse dos anjos. Eles diziam: "Isso não é importante." Quando víamos falhas, como a forma como manipulava relacionamentos ou como tratava meu pai, víamos tudo com clareza. Vi e abusei emocionalmente de uma mulher que me amava. Vi como tratei meus filhos como extensões do meu ego. Se faziam o que eu queria, eu os elogiava. Se não, eu os rejeitava. Percebi o quanto me isolei dos outros, vivendo num mundo egoísta, mesmo sendo considerado bem-sucedido. Várias vezes os anjos paravam só para me lembrar que me amavam, mesmo eu tendo-os decepcionado. Vi que, em criança, eu era amoroso, generoso, confiável. Mas me afastei disso. Não foi culpa de ninguém além de mim. Vi que minha arrogância me afastou do Senhor. Nunca recebi um ensino fiel. Recebi apenas racionalismo humanista. Mas Deus havia tentado me alcançar de várias formas. Por músicas, livros, boas pessoas. Todo dia, Ele me buscava. Antes, se alguém me dissesse que Deus era bom, eu riria. Hoje entendo que Deus é muito mais do que chamamos de bom. Depois de ver toda a minha vida, os anjos perguntaram se eu tinha perguntas, e eu tinha milhões. Fiz perguntas boas, absurdas, filosóficas. Eles responderam com clareza e simplicidade. Me perguntam quanto tempo fiquei com eles, e eu digo: mais tempo que minha pós-graduação. Parece absurdo, mas foi o que senti. Pedi para ir ao céu, mas disseram que eu não estava pronto. Que deveria voltar e viver como Deus quer. Argumentei com força, mas eles foram gentis e firmes. Naquele momento, o céu não era uma opção. Voltei ao meu corpo e queria contar tudo à minha esposa, mas a dor era tão intensa e eu vinha de tamanha paz que não consegui falar. Enfermeiros chegaram e disseram que eu seria operado imediatamente. Já era 21h30. Fui levado à cirurgia. No dia seguinte, minha esposa foi me ver na recuperação. Estava cheio de tubos. Tentei falar do amor de Deus. Pedi que ela entregasse a vida a Jesus, que dissesse apenas sim a Ele. Ela achou que eu tinha enlouquecido. Tentei de novo, mas fiquei muito agitado. Dizia às enfermeiras que estavam fazendo o trabalho de Deus. Ganhou fama de louco. Peguei uma Bíblia e comecei a ler para os visitantes, achando que talvez minhas palavras não fossem boas o bastante. Mas ninguém gostava disso também. Levei meses para perceber que meu zelo intenso não estava funcionando. No começo, eu lia a Bíblia para minha esposa gritando por horas. Ela chegou a dizer que ia me deixar. Te amo, mas não aguento mais. Fiquei arrasado.
Amigos cristãos me disseram que ela era um presente de Deus e que eu estava afastando esse presente. Então aprendi a mostrar amor, em vez de tentar empurrar a Escritura. Graças a Deus, ela não foi embora. Disse que mudaria, e ela também se tornou cristã. Muita gente pergunta se eu sonhei tudo isso. Houve momentos em que pensei que sim, mas essa experiência mudou minha vida por completo. Não apenas me tornei pastor em tempo integral, como passei a sentir alegria verdadeira. Ainda tenho altos e baixos, mas há uma alegria constante por trás de cada dia. Tento compartilhar essa paz e alegria o máximo que posso. Essa foi a experiência de hoje. Por favor, escreva nos comentários o que você achou dessa história. Se possível, comente e compartilhe para ajudar o canal. Que Deus abençoe sempre a sua vida e paz esteja sempre com você. Esteja sempre com você. Esteja sempre com